Ei, eu fui ali, mas voltei novamente aqui no ar, aqui a voz de Newton Marques. Receba aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita, coisa boa, já estava aí com saudade mesmo de ficar aí coladinho do seu lado. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube e vamos que vamos entreter. Direito à informação. Levanta da poltrona, seu folgado. Se inscreva no canal, fortalece, dê o seu like e o seu joinha. Vamos compartilhar essa ideia. Eita, coisa boa, muito bom, sensacional ter você aí por aí, coladinho. Vamos que vamos, acerca dos seus direitos, obrigações, deveres e responsabilidade de empregados e empregadores do Brasil. Em consonância e continuidade acerca das associações sindicais de grau superior. Artigo 533. Constitui associações sindicais de grau superior as federações e confederações organizadas nos termos desta lei. Entretanto, dentro de um sistema de pirâmide, podemos ver na base dos sindicatos, no meio das federações, no topo as confederações, sendo as duas últimas consideradas como representação de grau superior. Artigo 534. É facultado o quê? Aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que represente a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. Entretanto, nobres senhores, correspondente o que as centrais sindicais, como a CUT, Força Sindical, e a CGT, e até então cumpriram apenas papéis políticos junto à organização sindical sem prerrogativas para que estabelecer acordos, dentre esses, convenções coletivas de trabalho, nem mesmo com os beneficiários das contribuições previstas. Contudo, a Lei 11.648 de 2008 passou a considerar a central sindical como a entidade associativa de direito privado, composto por organizações sindicais de trabalhadores. Todavia, reconheceu a central sindical como entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, com atribuições e prerrogativas de coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas, participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. Ademais, indicou também requisitos para a manutenção que passam pela obrigatoriedade da filiação de, no mínimo, 100 sindicatos distribuídos nas 5 regiões do país, filiação em pelo menos 3 regiões do país de, no mínimo, 20 sindicatos em cada uma. A filiação em pelo menos 3 regiões do país, no mínimo de 20 sindicatos em cada uma. A filiação de sindicato em, no mínimo, 5 setores de atividade econômica. E filiação de sindicatos que representam no mínimo 7% do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional. Observe que o índice previsto para a representação dos trabalhadores será de 5% do total de empregados sindicalizados. Em âmbito nacional, no período de 24 meses a contar da publicação desta lei. Doravante, haverá indicação pela Central Sindical de representante nos fóruns tripartistas, conselhos e colegiados de órgão público em número proporcional ao índice de representatividade previsto na lei. Salvo acordo entre centrais sindicais, quanto ao critério de proporcionalidade, bem como a possibilidade de acordo entre as centrais, não poderão prejudicar a participação de outras centrais sindicais que atendem aos requisitos estabelecidos na lei. E deverá preservar a paridade de representação de trabalhadores e empregados em qualquer organismo mediante a qual sejam levados a cabo as consultas. Contudo, o Ministério do Trabalho
e Emprego divulgará anualmente relação das centrais sindicais, que atendam o quê? Aos requisitos da Lei 11.648 de 2008, indicando o quê? Seus índices de representatividade. E para efeitos de contribuição sindical, os sindicatos de trabalhadores indicarão ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo. Todavia, vale salientar, houve veto do Presidente da República ao controle do Tribunal de Contas junto às referidas contribuições, sobre a justificativa da não intervenção do Estado na organização sindical, de acordo com o texto da Carta Magna. Existindo 5 sindicatos em uma base territorial que tenha como parâmetro um Estado, poderá haver o que? Uma federação que represente a categoria, salvo se o Ministério do Trabalho e Emprego determinar sua atuação em nível interestadual ou nacional. Artigo 535. As confederações organizar-se-ão com um mínimo de 3 federações e terão sede na capital da República. E no parágrafo 1º, as confederações formadas por federações de sindicatos e empregadores denominar-se-ão Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transporte Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres e Confederação Nacional, de Comunicação e Publicidade, Confederação Nacional das Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura. Entretanto, nesse viés, percebemos que as confederações se constituem com, no mínimo, 3 federações estaduais e deve ter a sede em Brasília, atuando em nível nacional. Entretanto, artigo 537, o pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, acompanhado de um exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da Assembleia de cada sindicato ou federação que autorizar a filiação. O Ministério do Trabalho e Emprego reconhecerá o funcionamento das federações e o Presidente da República, por decreto, vai designar, ou seja, vai trazer o reconhecimento às confederações como entidades de classe de grau superior na defesa dos interesses de uma categoria. Artigo 538. A administração das federações e confederação será exercida pelos seguintes órgãos. Temos a linha A, diretoria, conselho de representantes e o conselho fiscal. Esses 3 órgãos estão incumbidos relacionado à escolha da diretoria e conselho fiscal das federações e confederação ocorre por diretorias formadas pelo conselho de representantes, sempre escolhido por sindicatos e federações, os quais terão delegação de poderes na indicação dos membros que irão compor as diretorias e conselhos fiscais da representação de grau superior. Artigo 539. Para a constituição e administração das federações, serão observadas, no que for aplicável, as disposições da seção 2 e 3 do presente capítulo. A administração das federações e confederações é desenvolvida seguindo o mesmo modelo do sindicato, já determinado pelos artigos da CLT que formam o capítulo da instituição sindical, artigo 511 a 569. Entretanto, nobres senhores, na seção 6 dos títulos dos exercentes de atividades e profissões e dos sindicalizados, o artigo 540 vai proferir a toda empresa
o indivíduo que exerça, respectivamente, atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências dessa lei, assiste o direito de ser admitido no sindicato da respectiva categoria, salvo o caso de falta de idoneidade, devidamente comprovada com recurso para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Toda pessoa, física ou jurídica, pode participar da organização sindical, apenas excluídos aos que a afastarem de atividades ligadas às suas respectivas categorias, bem como aposentados, desempregados ou em serviço militar. Artigo 541. Os que exercerem determinada atividade ou profissão onde não haja sindicato da respectiva categoria ou de atividade ou profissão similar ou conexa, poderão filiar-se ao sindicato de profissão idêntica, similar ou conexa, existente na localidade mais próxima. Poderá filiar-se a um sindicato que atue em uma localidade mais próxima do seu trabalho e também em atividade similar ou conexa, caso não exista categoria própria. Artigo 542. De todo ato lesivo de direitos ou contrário a esta lei, emanado da diretoria do Conselho ou da Assembleia Geral da entidade sindical, poderá qualquer exercente de atividades ou profissão recorrer dentro de 30 dias para as autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Qualquer pessoa que exerça uma atividade profissional poderá denunciar aquele que cometer ato lesivo à organização sindical e normas da CLT. Oportunidades em que o Ministério do Trabalho e Emprego será competente para providenciar a punição ao agente infrator. Entretanto, o artigo 543, o empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto ao órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções e nem transferido para outro lugar, para lugar ou ministério que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atividades sindicais. Entretanto, em hipótese alguma, os empregados que exercem cargos de representação sindical podem ser transferidos dos locais em que atuam junto às suas respectivas entidades e classe, bem como aqueles que desejam transferir-se de um modo espontâneo estarão automaticamente desligados de suas funções sindicais. O parágrafo 3º do artigo 543 da CLT assegura o quê? Estabilidade para o dirigente sindical eleito, desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Observe-se que, nos casos em que o dirigente sindical continuar trabalhando e cometer qualquer irregularidade prevista no artigo 482 da CLT e outras previstas no próprio texto consolidado, poderá ser submetido a inquérito para apuração de falta grave. Artigo 853 da CLT. Nessa oportunidade, se comprovada a irregularidade funcional em juízo, poderá ser dispensado e receber salários até o dia em que foi suspenso. Caso contrário, não caracterizará a falta grave. Poderá retornar o quê? Ao trabalho e receber todos os salários devidos, desde o dia em que foi suspenso por ordem judicial. Entretanto, o período em que o empregado está a serviço do sindicato é considerado como licença não remunerada, salvo se ficar acertado entre empregado e empregador o percebimento de salário durante aquele período. Para efeitos de contagem de tempo de serviço, caso exista remuneração, será contabilizado o tempo licenciado. Mas se não for remunerado pelo empregador, o empregado deverá providenciar junto à sua entidade de classe a contabilização do tempo em que ficou à disposição do seu sindicato.
A justa causa está prevista no texto consolidado em regra nos artigos 482. Ainda o parágrafo do artigo 158, parágrafo único do artigo 240 e 400